Em alguns prédios que você visita em Jerusalém, tem 2 elevadores. O elevador do sábado e o elevador da semana, convencional. O elevador do sábado não tem botão, porque ele para em todos os andares. O elevador convencional tem botão, porque até hoje a herança dos escribas e fariseus prevalece. Apertar o botão no sábado é considerado trabalho. Em alguns bairros, dirigir um carro é considerado trabalho. Por isso que ontem a gente viu um pouco quando Jesus disse: vocês ensinam para o povo preceitos de homens. O templo foi destruído. Os escribas e fariseus, eles ensinam para o povo como não quebrar a lei, e a vida gira em torno disso. O santuário havia sido destruído. Jesus aparece e fala assim: esse santuário vai ser destruído e reconstruído em 3 dias. A pergunta de R$1 milhão é: quando? Porque nós, seus discípulos, vimos Herodes tentar reconstruir. E se você for lá hoje, não precisa ser pessoalmente, pode entrar no YouTube, você acessa, é mármore branco. E o pôr do sol, irmãos, é a coisa mais linda quando bate ali naquela cúpula de ouro. É muito lindo. Os discípulos passaram uma vida vendo governantes brigando ali no meio religioso, com os líderes, com a liderança, e coloca ouro, e coloca mármore. Existem milhões de reais ali no templo, só questão de ouro. Fora mármore branco e outras coisas extremamente caras. E Jesus vira e fala assim: eu vou destruir e vou reconstruir. Os discípulos perguntam: quando? Herodes está tentando reconstruir. Esdras e Neemias, os nossos pais, os nossos avós, antes de você, eles estavam tentando reconstruir esse templo há tanto tempo. E você vai destruir o que está construído e vai reconstruir em 3 dias? É uma pergunta que tem o mesmo peso na semelhança de 1844, quando Samuel Snow e Guilherme Miller, eles tentam interpretar as profecias de Daniel. E eles chegam a uma conclusão. 22 de outubro de 1844, a primeira conclusão foi 22 de outubro de 1843. Então, todo o povo se prepara, porque o quando continua presente. Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. E quando esse povo vende tudo que tem, casa, carroça, fazenda, veste de branco, vai se preparar para a volta de Jesus. Deu 9 horas da noite, nada de Jesus voltar. 10, 11, meia-noite, nada de... talvez demorou um pouco. Talvez é uma data. E aí nasce a igreja adventista do grande desapontamento. Porque o quando é uma pergunta que está no meu coração, no seu coração. Esteve no coração dos discípulos, esteve no coração dos fundadores dessa igreja. E o quando é uma pergunta que não sai do ser humano. Não sai de mim, não sai do adolescente que espera o pai ou a mãe chegar em casa e o pai saiu dizendo: a mãe, né? Se quando chegar essa casa não estiver arrumada, a gente vai ter uma conversa. Quando? Que horas ele vai chegar? Que horas a mamãe vai chegar? Mas, Carol, você pediu para a gente abrir Mateus 25. Você está falando de Mateus 24? Sim, estou falando de Mateus 24. Por uma razão. Mateus 24 tem elementos mesclados. Tanto profecias para o tempo do fim, como profecias para o tempo dos discípulos. Quando Jesus vira para eles e diz assim: não vos engane, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Quando virdes a abominação desoladora, o estandarte estendido. Qual era o estandarte? Qual era a abominação desoladora? Era Roma. Quando Roma pendurou as bandeiras, irmãos, e quem ouviu o discurso de Jesus e prestou atenção, quando Jesus falou assim: você viu a abominação desoladora, a bandeira de Roma, não volta, não vai lá na sua casa, não vai buscar o casaco, foge. Quem fugiu, viveu. Quem não fugiu, morreu. Flávio José, um dos maiores historiadores do primeiro século, ele conta para nós sobre a matança que teve
nessa época, no cumprimento dessa profecia. Roma cerca Jerusalém após uma revolta de muitos grupos religiosos. Existiam os zelotas, escribas, fariseus, saduceus e outros mais, que viviam um conflito constante. Nesse momento, houve uma revolta, não me lembro exatamente qual grupo. Roma decide então tomar Jerusalém de uma vez por todas, cerca Jerusalém, um cerco que dura aproximadamente 70 dias, acaba a comida, o povo está com fome, o povo está com sede. O povo estava numa situação que estava bebendo xixi, Flávio José registra, o povo estava numa situação passando fome, que cada mãe trocava os bebês e comia os bebês. E quando o exército romano entrou, Flávio José estava numa montanha assistindo tudo. Ele diz que as ruas de Jerusalém jorravam como rios de sangue de tantas pessoas que morreram. Quem ouviu Jesus falando sobre a fuga, sobre a perseguição, quem ouviu e praticou, viveu. Quem talvez ouviu e não praticou, morreu. Porque existe essa dinâmica com a palavra. Desde o princípio, desde o começo, desde a criação, a palavra de Deus ela tem poder para dar a vida. E o ser humano, aquele que obedece, perpetua a vida. Mas quem quebra a obediência, instaura a morte. É um princípio imutável de vida e morte que permeia a palavra de Deus. Assim acontece na profecia, assim acontece na criação, assim acontece do começo ao fim da vida. Mateus 24 não trata do quando, mas trata de você ouvir e obedecer. Dentro desse contexto, Jesus fala muitas vezes, para tomar cuidado, porque não se sabe o dia da vinda. Não se sabe o dia da vinda do Filho do Homem. Pois bem, esse é o contexto de Mateus 25. O servo bom e o servo mau. Depois Jesus conta a parábola das 10 virgens, as 5 tolas e as 5 prudentes. Depois ele conta dos talentos. Por mais que existiram 3 tipos de pessoas nas dos talentos, basicamente ela também está dividida em 2 grupos. Quem fez alguma coisa com os talentos e quem não fez nada com os talentos. Em seguida, Mateus 25 continua entre os bodes e ovelhas, a divisão. E sempre existem 2 grupos. 2 grupos. Antes de Mateus 25 e depois de Mateus 25. Convido você a ler comigo a parábola que diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se. Acho que é minha mão. Saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Como que acontecia o casamento naquela época, irmãos? O noivo, quando ia encontrar a noiva lá na casa dela, ou no lugar que ela estivesse se arrumando, ia um arauto na frente dele, que ia dizendo, chamando todo mundo: hoje vai ter casamento, olha o noivo, olha o noivo. Não sei se você já teve a oportunidade de presenciar alguma festividade judaica, mas é muito alegre. Eles têm danças e palmas e músicas e dias de comida. É um negócio maravilhoso. Então aqui, o arauto saiu. Eis o noivo, eis o noivo. Opa, não cheguei nessa parte, estou adiantando a história. Como que era o casamento naquela época? O arauto saía, as pessoas ou acompanhavam, pegavam carona, ou elas olhavam, saudavam, batiam palma. Era um negócio muito festivo. Só que aqui, as virgens, elas iam acompanhando, elas iam fazer parte do casamento com as lâmpadas. Detalhe, naquela época não tinha poste, energia elétrica, lâmpada elétrica. Tinha uma lâmpada, mais ou menos assim, do tamanho da sua mão, nesse formato. Ela tinha um buraco que você colocava azeite, e aqui na pontinha você acendia uma chama com
festa, do casamento, elas tinham uma função no casamento. Aqui, o texto já começa dizendo que tem dois grupos, as prudentes e as tolas, e o que diferencia um grupo do outro é o azeite de reserva. É o azeite de reserva. Um grupo contou com o atraso do noivo, o outro não. Um grupo se preparou para o atraso do noivo, o outro não. O noivo se atrasou. Todas dormiram. Se a gente estivesse nessa festa, irmãos, como que a gente ia saber quem era tola e quem era esperto? Na hora do atraso. A gente ia ver, me traz um pouquinho de azeite, não, porque 5 lâmpadas se apagaram e não se acenderam. A gente está esperando o noivo, aqui na América do Sul, hoje na nossa cidade, né, a noiva que vem encontrar os convidados, o noivo. Lá era o contrário, era o noivo que ia ao encontro da noiva, dos convidados, e era uma festa, desde o momento que ele saiu do aposento dele. Até então, o texto não diferencia uma da outra, e ele diz que todas eram virgens. Todas dormiram. Mas somente 5 se prepararam para o atraso. Então a gente sabe quem é quem a partir do atraso. Jesus repete o tempo todo que não vamos saber o dia e nem a hora. E quando ele fala sobre o reino dos céus, ele conta essa parábola. Parece que ele está sugerindo que o atraso é necessário para revelar quem é. O azeite, você sabe disso, que o azeite simboliza o Espírito Santo. Todas tinham a lâmpada cheia do azeite, todas tinham o Espírito Santo. E você conhece o texto, a parábola, e elas saíram para comprar na hora do casamento mais, e não encontraram. Então, quando elas batem na porta, no verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu. E aí a gente entende que se trata de uma parábola, porque a resposta não condiz com o que está sendo ali proposto na realidade. Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus fez questão de repetir isso o tempo. O tempo todo. Apesar de anunciarmos a iminência da volta de Jesus, muitos adventistas do sétimo dia que deixam de ser adventistas do sétimo dia, ou que se afastam, ou que esmurecem, enfraquecem no caminho da fé, irmãos. Porque no fundo eles esperavam um quando. É como se preparar para aquele dia certinho, sabe? Para aquela hora certinha. Imagina que Jesus vai voltar ali para os meus 30, para os meus 40, porque eu vi na profecia, distorce o texto daqui, distorce a profecia de lá. A gente não sabe. E quem disse isso? O próprio Jesus. E o próprio Jesus, quando contou a parábola sobre a chegada dele, ainda falou assim: o noivo atrasou. E você sabe quem é o noivo? O noivo é Cristo. E ele demonstrou sua igreja na figura de 10 virgens, que todas tinham um azeite, todas tinham o Espírito Santo, mas metade delas não estava preparada para o atraso. Eu não estou dizendo que quem saiu da igreja, quem esmoreceu na fé, são as virgens tolas. De maneira alguma eu interpreto dessa forma. Até porque, irmãos, a interpretação dela, de dizer quem é virgem e quem não é individual. Quem sabe quem tem azeite a mais ou de menos é você e Deus, eu e Deus. E a gente só vai saber de fato na hora do vamos ver. Quando o noivo responde, não vos conheço, aqui mostra o seguinte para nós. Você tem um filho, uma filha. Eu gosto sempre de pegar no coração de vocês. Vou baixo, pesado. Você encontra alguém na rua, chorando, desesperado,
segura no seu braço, eu não tenho casa, por favor, me deixe dormir na sua casa. Você colocaria aquela pessoa para dormir no quarto do seu filho? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Porque você não conhece essa pessoa. Ou talvez seja até um conhecido, mas... eu conheço, mas... Até quem a gente conhece, a gente não tem controle. Não é maldade, coração do ser humano. Mas a gente coloca para dentro da nossa casa quem a gente tem o quê, irmãos? Intimidade. A gente tem intimidade com essa pessoa. A gente vai... Não estou falando só de um lanchinho, não. Estou falando de dentro. De partilhar dor, angústia, dinheiro, problema, coisas boas, coisas não boas, bênçãos, lutas. A gente coloca dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, quem a gente tem intimidade. Guarde isso com você para a gente compreender o final dessa parábola. Essa parte aqui, do verso 12, em verdade vos digo que não vos conheço, ela é uma repetição de Mateus 7, a conclusão do dia 3. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7, o contexto de Mateus 7 é justamente dois grupos também, luz e trevas, dois senhores. Mateus 7, Jesus fala sobre oração, sobre as duas estradas, as duas portas, os falsos profetas. E a gente vai começar a nossa leitura a partir do verso 15. A partir do verso 15. Você se lembra que o contexto de Mateus 25, antes e depois, dois grupos. Aqui nós temos novamente dois grupos, porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo. Os dois fundamentos. Os dois senhores, luz e trevas. Verso 15. Jesus vai falar de novo do reino. Leia comigo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhes, porventura, uvas dos espinheiros ou os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. De novo, dois grupos. Tem todo Jesus está falando de dois grupos. Ele vai falar da árvore que não produz fruto, que é cortada, e aí no verso 21, ele fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Pai, só leitura e pense comigo aqui. Jesus não disse: aquele que guarda os mandamentos entrará no céu. Sabe por quê? Porque existem os 10 mandamentos, os mandamentos. Vamos dizer que os mandamentos é isso aqui, esse livro preto. Ele tem esse tamanho. Mas a vontade de Deus, ela é maior que os 10 mandamentos. Jesus está fazendo esse discurso para pessoas que eram religiosas. Pessoas que conheciam de lei e mandamento. Podia jogar fariseu, ele chamava de lei. Mas que apesar de guardarem a lei e o mandamento, quebravam a vontade de Deus, a ponto de crucificarem o Filho de Deus. E é aqui em Mateus 7 que isso vai ficar cada vez mais claro quando Jesus fala, no verso 22, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito pesado, irmãos. De novo, dois grupos. Dessa vez, Jesus se dirige ao grupo que vai ficar fora. E em Mateus 23, ele faz um discurso para os fariseus, falando para os fariseus: vocês não entram no reino de Deus e nem deixam o resto do povo entrar. Eu quero falar com
você que é adventista, que você acha que um dia há tanto tempo, que creu nos mandamentos, que creu na mensagem profética, que creu em tudo, que você conhece a mensagem de saúde, a mensagem evangélica, você conhece tudo isso. Eu quero falar com você, que talvez não ama mais o seu irmão, que talvez não enxerga mais a graça de Cristo para salvar os pecadores, que vem alimentando no seu coração tudo aquilo que não é do Espírito de Deus: ódio, contenda, mentira, fofoca, inveja. A graça de Jesus é para você também. A graça de Jesus, quando ela é compreendida, interiorizada, você pode até se afastar, você pode até viver longe, por questões pessoais, por lutas espirituais. Eu não posso julgar você. O seu caminhar só você conhece. E essa questão de julgamento é tão séria que ela só cabe a Deus. Mas eu quero dizer para você que desanimou e que talvez o desânimo te levou a ser alguém amargurado, desanimado, fechado no seu caminhar. Porque os dois grupos, e agora a última leitura do meu sermão é o verso 24. Jesus chama aqueles que ouvem as palavras semelhante ao homem prudente que construiu a casa na rocha. E o homem imprudente construiu a casa onde? Na areia. Mas a gente só vai saber o fundamento da casa como, irmãos? No dia da tempestade. A gente encontra uma semelhança semiótica textual em Mateus 25 e em Mateus 7, pelos dois grupos e pelos eventos. O noivo se atrasa, nós sabemos quem é quem. A chuva cai e nós sabemos o fundamento da casa. Me caminho para o fim da minha mensagem, dizendo para você: isso é bom. Isso é um fato. Mas Deus hoje está chamando você a encher a sua lâmpada, porque talvez a volta dele não vai ser quando e nem como, do jeito que você quiser. Eu, por mim, Jesus, voltaria esse ano que vem. A gente carrega expectativas. Mas as expectativas também, às vezes, viram frustrações. Você conversa com alguém que entrou na igreja nos anos 80, nos anos 70, essa pessoa está esperando Jesus voltar desde lá. E a gente já está em 2023, Jesus não voltou ainda. Às vezes eu entro na internet, eu assisto vídeos dos netos e bisnetos de Ellen White, e eu fico pensando, ela vai ter netos. Jesus não voltou. Porque, irmãos, para aquele que nasceu do reino de Deus, Jesus voltar amanhã ou voltar daqui 50 anos não faz diferença. Porque ele recebeu o reino de Deus no seu coração hoje, aqui e agora. E hoje Deus está chamando você a encher a sua lâmpada com azeite, o que é individual, pessoal, intransferível, o seu relacionamento com Ele. Não basta carregar apenas um título de adventista. Entra no reino de Deus quem é conhecido dele. As pessoas de Mateus 7 oravam, as pessoas de Mateus 7 expulsavam demônios, elas eram consagradas. Mas elas conseguiram viver de tal forma que não foram transformadas pelo poder transformador do poderoso Deus. Esse é um perigo real que eu e você temos. Às vezes a gente pensa que milagre é só quando o drogado, o ladrão aceita Jesus, ele deixa aquela vida, a gente fala assim, nossa, que milagre. Milagre também é quando o religioso, aquele que está caducando de tempo de igreja, abre a porta para Cristo e se deixa experimentar a graça poderosa e transformadora de Deus. Não podemos julgar a ninguém. Somente a tempestade revela o fundamento. Somente o atraso revela quem é quem. Deus está chamando você hoje a ser íntimo dele. Porque o que ele reservou para nós é a casa dele. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E que ele nos transforme.
você vai ficar em pé para nós fazermos a oração final. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pela sua palavra, porque ela nos lembra tudo o que o Senhor deixou para nós. Nos ajuda a construir a nossa casa na rocha, tijolo por tijolo, parede por parede, dia após dia. Nos ajuda a termos azeite extra, a nos enchermos da Tua presença e do Teu Espírito, dia após dia, Senhor. Te agradecemos por esse momento, onde podemos apresentar o nosso coração diante do Teu trono e conhecer mais de Ti, e ouvir mais de Ti, e sermos transformados pelo Seu amor. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes abraçamos com a razão os mandamentos, a Bíblia, mas ainda assim corremos o perigo de deixarmos de lado a Tua graça. Que é somente pela graça que somos transformados e é somente pela graça que haveremos de entrar no Teu reino. Amém. Nos ajuda a experimentar isso, meu Pai. Em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nosso trabalho. Que a Tua graça preencha cada lugar vazio. E se estiver ocupado por uma religião, por uma religiosidade doente, que o Senhor ali opere um milagre de uma religião saudável e viva, vivificada pelo Teu Espírito. Amém. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa cada um de nós. É o meu pedido de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.